A experiência de comparação social, ela desperta em nós sensações intensas de insuficiência e ameaça que reverberam no nosso sistema nervoso. Quando nos comparamos aos outros, nós ativamos uma cascata complexa de respostas emocionais, cognitivo-comportamentais e fisiológicas. Paradoxalmente, embora o objetivo inicial da comparação seja nos proteger através da avaliação social, ela frequentemente acaba reforçando estados de paralisia e inadequação. Quando esse sistema de comparação é acionado, 3 padrões de reação emergem de forma consistente. Primeiro, surge uma sensação de ser menor, uma resposta ligada à comparação direta e imediata com o outro. Em seguida, desenvolve-se o sentimento de falha, derivado da interpretação negativa das nossas próprias experiências e conquistas. E, por fim, manifesta-se a sensação de paralisia, que é resultado direto da sobrecarga do sistema nervoso diante da percepção persistente de inadequação. A neuropsicologia, que é a ciência que investiga a intricada relação entre cérebro e comportamento, ela identificou e explicou como esse processo de comparação social destrutiva opera através de 3 mecanismos fundamentais que mantêm esse padrão disfuncional em funcionamento: a vigilância, a ruminação e a evitação. O primeiro pilar, a vigilância ou a hipervigilância social, ela envolve o desenvolvimento de um estado de alerta constante no qual nosso cérebro busca incessantemente evidências de que os outros são superiores a nós. Nesse processo, o sistema nervoso ele se mantém em ativação crônica, constantemente escaneando o ambiente em busca de oportunidades para comparações desfavoráveis. Essa vigilância excessiva ela resulta em um foco seletivo de atenção direcionado especificamente para aspectos nos quais outros parecem se destacar ou superar o nosso desempenho. Neurologicamente, nós observamos uma ativação excessiva da rede neural de saliência, que é o sistema responsável por detectar estímulos considerados relevantes para o cérebro, que nesse caso se concentra em comparações que nos desfavorecem. Então, a rede neural, ela fica ali o tempo inteiro tentando escanear, ela fica observando o ambiente, né? Essa rede neural de saliência significa o quê? Que é aquilo que sobressai, né? Sobressai, aquilo que salta aos nossos olhos. Então é como se o tempo inteiro, a única coisa que sobressaltasse aos nossos olhos é justamente aquilo que pode confirmar pra gente que a gente é menor do que os outros são muito melhores do que nós. O segundo pilar é a ruminação. O que é ruminação? É aquele processo que a gente fica, né, tentando processar repetidamente a mesma informação. Ele se caracteriza por padrões de pensamentos circulares e obsessivos sobre inadequações percebidas. Esse processo ele envolve um replay mental constante de situações nas quais nos sentimos inferiores, acompanhado de uma análise excessiva e detalhada de interações sociais, sempre em busca de evidências adicionais de rejeição ou inadequação. Então, o tempo inteiro, estou lá escaneando e estou lá confirmando e estou lá chegando à conclusão de que, olha, não é mesmo? Olha, não é que eu tinha razão? É assim mesmo. Olha ela outra, ele é muito melhor do que eu. Olha eu aqui, me falhei nisso e falhei naquilo. Então, o tempo inteiro eu estou buscando no ambiente aquilo que confirma a minha impressão, a minha crença de insuficiente. A minha crença de insuficiente. Do ponto de vista neurológico, esse mecanismo ele está associado à ativação patológica da rede neural de modo padrão. Essa rede, que normalmente se ativa durante momentos de descanso mental, ela passa a operar em padrões destrutivos, alimentando continuamente ciclos de autodepreciação e comparação negativa. Pensa para você ver, a hora que você deveria estar lá descansando com a sua rede neural padrão nos moldes que ela deveria operar, ela está ocupada o tempo inteiro em fazer autodepreciação, em fazer comparações negativas. Pensa como que isso é desgastante para todo o seu cérebro, como que isso desperdiça energia. E o terceiro mecanismo, a evitação, que é o comportamento de esquiva. Esse comportamento ele se manifesta através de comportamentos sistemáticos de evitação de situações em que comparações podem emergir. Então, ao invés de eu ficar
propenso a me colocar em situações que eu posso aprimorar, eu estou sempre me esquivando, né, sempre escapando de qualquer possibilidade de me colocar a trabalho, né, de me colocar em teste, de me colocar capacitada para poder melhorar, para poder fazer um desempenho maior. Por quê? Porque se eu passar por alguma situação que me confronta, eu vou chegar à conclusão de que eu vou falhar. Eu já sei que eu vou falhar, né? Então eu tento evitar cada vez mais essas situações. Essa estratégia defensiva, ela inclui o isolamento social como forma de reduzir a exposição a evidências de inadequação. Então, né, como é que eu vou para a rua, como é que eu vou para público, como é que eu vou para um evento, como é que eu vou interagir com pessoas, se eu estou o tempo inteiro tendo feedback de que eu sou muito pior do que o outro, de que eu estou muito aquém, né? Então, assim, eu começo a evitar. Então, a evitação social parte dessa comparação destrutiva mesmo. Nossa, os outros são muito melhores que eu. Nossa, alguém vai olhar e vai dizer que, né, que eu não deveria estar aqui. Isso me lembrou uma história de uma paciente que eu tive há muitos e muitos anos, que ela tinha assim, o seguinte pensamento: ela tinha um bairro lá na cidade dela, que era um bairro mais chique, tinha um comércio mais sofisticado. Então, toda vez que ela precisava ir nesse bairro, ela ficava muito apreensiva, muito ansiosa. Por quê? Porque ela tinha a impressão de que alguém ia chegar perto dela e dizer assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Vai embora daqui porque você não pertence a esse lugar. Olha que sofrimento da pessoa, né? Não pode nem circular na rua, né, de um determinado bairro porque se acha muito aquém, muito inferior. Então isso ativa mais e mais o mecanismo de evitação. E além disso, uma procrastinação crônica de projetos sociais ou profissionais, por medo de que não sejam bons o suficiente. Funcionalmente, esse padrão representa uma desativação do sistema cerebral de aproximação e exploração, que é um mecanismo fundamental para o crescimento e aprendizado. Claro que, né, que em uma tentativa equivocada de proteger a autoestima através do afastamento de desafios e oportunidades de desenvolvimento. Esses três mecanismos, eles se alimentam mutuamente, criando um círculo vicioso. A vigilância encontra problemas, a ruminação os amplifica e a evitação impede experiências que poderiam quebrar esse padrão negativo. Esse padrão produz a chamada paralisia do eu. O sujeito deseja agir, mas o próprio ato de agir é percebido como um risco. A mente, então, ativa defesas para impedir que esse risco se concretize, mesmo que com isso impeça também qualquer avanço. Trata-se de um paradoxo neuropsicológico. Em nome da proteção, o cérebro bloqueia o desenvolvimento, pensa no sofrimento do sujeito. Ele não consegue agir, ele não consegue fazer mais nada, porque ele está o tempo inteiro tentando se proteger da possibilidade de se confrontar com esse menor, com esse não bom o suficiente.